Olá, buenos dias, pessoal do terceiro ano. Vamos lá. Então, pessoal, essas próximas videoaulas nós vamos começar com a revisão dos conteúdos que foram dados em sala de aula e posteriormente, tá? Então, assim, o primeiro conteúdo que nós vimos em sala foi os artículos determinantes, ou seja, quais são os artigos? Os artigos definidos ou indefinidos. E por que determinantes? Porque eles vão determinar a palavra, eles vão determinar o nome. Então, assim, nós temos duas divisões: os definidos e os indefinidos. Os definidos é aquele que eu posso definir, perdão. Então, por exemplo, masculino ele e feminino lá. Então, os artigos definidos. Então, o plural de ele é los e o plural de lá é las. E os indefinidos é aquele que eu não posso indefinir, eu não sei precisamente quais são. Então, eu tenho o indefinido o plural unos, e o feminino una, o plural unas. Então, esses artículos indefinidos e definidos, eles vão determinar as palavras, eles vão acompanhar o substantivo, correto? Então, unos, los, las. Então, esses artículos é parecido com os artigos, é semelhante aos artigos em língua portuguesa, tá? Então, os artículos determinantes por quê? Vão determinar a palavra que vai estar aliada ao artigo, tá? Então, masculino e feminino, masculino ele, feminino lá. Indefinido, masculino feminino una. E aí vocês podem conferir na página 6 do livro de vocês, nós temos aí essa tabela com os principais artículos determinantes. Então, nós temos aí o plural, repetindo, o plural do artigo definido, ele, los. E do artigo definido lá, o plural é las. Indefinido, plural, unos. E feminino una, plural unas. O que eu quero que vocês façam? Eu gostaria que vocês fizessem um pequeno texto utilizando esses artigos, tá? Definidos e indefinidos. Que texto é esse? Um texto falando sobre vocês em espanhol. Um pequeno texto relatando sobre a vida de vocês. Umas 6 ou 7 linhas. E usando esses artículos determinantes, definidos e indefinidos, tá? Então, era esse exercício que eu gostaria que vocês fizessem. Então, assim, esses artículos da página 6, eles vão determinar as palavras, os próximos substantivos, ok? Então, qual é a atividade que eu gostaria que vocês realizassem? Um pequeno texto falando sobre vocês, até 7 linhas, 5 a 7 linhas, utilizando esses artigos, certo? Definidos e indefinidos. E utilizando também aquelas palavrinhas que nós temos em espanhol. Buenos dias, buenas tardes, buenas noches. Hola, ¿qué tal? Alguns agradecimentos. Muitas gracias. Obrigado. De nada. Então, pessoal, eu gostaria que vocês realizassem essa atividade. Então, as próximas aulas serão de revisão. Então, repetindo, artículos determinantes são são elementos que vão determinar as próximas palavras, correto? Entendido, pessoal? Então, esses artigos estão na página 6, repetindo, façam um pequeno texto sobre vocês, incluindo as apresentações, buenos dias, buenas tardes, buenas noches, agradecimentos, e utilizando também os artigos definidos e indefinidos, ok? Muito gusto, bye!